seguinte, hoje no Conexão nós vamos falar sobre trabalho em casa, o trabalho do home office. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui hoje o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado. E é coach mais uma vez aqui com a gente, a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, tudo bem. Para quem está em casa, vamos explicar o que é o trabalho home office e qual a diferença do trabalho convencional. Qual que é a diferença? O que é que diferencia o trabalho home office? Bom, home office, como a palavra diz, é o trabalho feito em casa, né? A diferença, assim, a pessoa precisa ter perfil para trabalhar em casa. Uhum. Né? Porque assim, ela precisa ter organização, ela precisa ter disciplina, e nem todas as empresas têm o trabalho home office. Então, quem trabalha em casa não precisa ter necessariamente um vínculo com alguma empresa? Não. Então, quem tem essa disponibilidade de trabalhar em casa? Geralmente os consultores, os empresários, profissionais autônomos e também algumas empresas já há tempos já estão optando por esse trabalho em casa. Às vezes o tempo todo, às vezes alguns dias da semana. Depende muito do trabalho, né? Que às vezes tem determinadas funções que precisam ser feitas dentro da empresa, precisa desse contato dentro da empresa, outras não. Então eles optam por ficar em casa. Isso que ele está falando é uma coisa importante, a questão de colocar o horário, porque na empresa você tem o horário, né? Tanto trabalhar como autônomo, como empresário, quanto funcionário, você tem que colocar o horário. No caso deles, dá muito certo, porque o casal trabalha junto, então eles se aceitam, eles fazem o horário deles e não tem filhos, né, ainda, então eles fazem o horário deles. Claro, quando tiver filhos, vão ter que mudar algumas coisas. Porém, o que acontece, que a gente vê assim, algumas reclamações, dessa mistura do companheiro, ou seja, por exemplo, quando é a mulher trabalhando, o marido, ou quando é o marido trabalhando, a mulher, eles não entendem, então parece assim, não São universos diferentes. Está em casa mesmo, não está fazendo nada, então liga e fala assim, você não está aí, não está fazendo nada, então vai no supermercado, não está fazendo... Como não estou fazendo nada? Eu estou trabalhando, eu estou no meu horário comercial. Então, isso gera um conflito ali. Outra coisa é saber separar, assim, o ideal é que a pessoa tenha um espaço dentro de casa, que nem na casa deles é um escritório, mas quando você mora com a família, com outros membros da família, com filhos, tem que ter um quarto ali, um local separado, que é difícil você fazer home office na mesa da cozinha. Né, com a funcionária, com escritório em casa, com a empregada, né? Com o rádio ligado ou com o seu filho gritando em volta. E assim, na hora que você estiver falando com cliente, criança gritando, isso pega mal, não é legal, não é profissional. Então, você precisa ter um cantinho ali, de preferência um cômodo, um quarto, onde você vai fazer o seu escritório ali. Você vai fechar a porta, o seu horário é aquele ali. É como se fosse a sua sala de trabalho, senão não funciona. E a mulher, principalmente, que tem essa questão de trabalhar em casa para ficar com os filhos, também precisa se atentar a isso, porque ela não vai dar conta de trabalhar e cuidar do filho ao mesmo tempo. Porque a criança precisa de atenção, ela não consegue, ela começa a se sentir culpada porque está em casa, então não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem que ter algumas características específicas. Então, no próximo bloco voltamos a conversar sobre trabalho em casa, home office. Fique aí. Os nossos pais, era muito difícil você ver uma situação como essa, né? É uma tendência no mercado, na nossa geração agora? É uma tendência, até mesmo por economia. Né? Porque tem muitos empresários, jovens empreendedores surgindo e uma economia, grandes cidades por causa do trânsito. Ele falou uma coisa interessante de atender o cliente, né? Porque assim, para home office tem diversas coisas que você pode fazer. Às vezes você mora em apartamento, aí não fica muito legal você receber o cliente lá na sua casa e tal. Faça uma reunião em outro lugar, nesse primeiro contato, se você não quer receber ele na sua casa. Depois, quando se torna mais íntimo, né, igual você disse, tudo bem. Para trabalhar em home office tem que ser criativo e flexível. Com horário, né? Com as situações inusitadas. Agora, eu estou aqui no nosso Facebook, Cláudia. Eu quero mandar um abraço para o Ronildo Alencar, que está conectado com a gente, com a Elida Núbia, tem a Cleia também. Deixa eu ver mais aqui, o Natanael, um abraço para vocês que estão conectados com a gente. Tem uma pergunta já aqui da Rebeca Fernandes. Ela diz que quer investir no trabalho home office, mas não sabe por onde começar. Né? Quais são as dicas que você dá para uma pessoa que quer iniciar um trabalho em casa? Bom, a
a primeira coisa é achar o canto dela ali, né? Montar um espaço físico. Realmente, ter uma mesa de trabalho, ter o local onde ela vai guardar as coisas. De preferência, se tiver oportunidade, que seja separado dos outros cômodos. Esta é a primeira coisa. Né, dela. Então, às vezes, ela vai ter que investir mesmo em comprar uma mesa nova, uma cadeira nova. E aí, dependendo, né, ela disse o que ela quer fazer? Não, ela ainda não falou. Perguntei para ela que ela não respondeu ainda. E tem que saber a atividade que ela quer desenvolver também, né? A profissão que ela exerce e tal. Então, dependendo do que ela quer fazer, ela vai ter que, para começar, ela vai ter que ter clientes, né? Ela vai ter que captar esses clientes. Então, hoje se usa muito a rede social para captar clientes, não fazer propaganda. Para ter dinheiro também, você pode pedir empréstimo em banco, procurar instituições que vão te ensinar a fazer isso, como o Sebrae, por exemplo, que vai te ensinar a fazer um plano de negócios. Então, é uma empresa como outra qualquer, não é porque você está em casa que é oba-oba. E vai demorar da mesma forma que uma empresa convencional, às vezes até o lucro também, né? Claro, com certeza. A única coisa é que você não vai gastar com aluguel, mas você vai gastar, quer dizer, vai gastar com ar-condicionado, se você tiver, vai gastar com energia, é a mesma coisa. Só o aluguel que é o mesmo. A gente sabe que é uma cultura nova no Brasil, né? Que tá chegando, o trabalhar em casa. As empresas ainda têm preconceito? Nossa, será que esse profissional vai render mesmo em casa? Eles tomam essa decisão ainda com o pé meio atrás? Existem, sim e não, porque existem softwares, né? Questões que o RH da empresa ou o próprio líder tem como controlar. Certo. O funcionário de empresa mesmo, ele não fica solto em casa, ele tem um controle, quem está lá na empresa, o líder dele, sabe se ele está fazendo ou não. Está ligado ao computador, porque geralmente quem trabalha em casa é assim, alguma coisa que precisa escrever ou trabalhar no computador, que não precisa ficar ali o tempo todo junto com o cliente. Existem programas que monitoram isso. Assim, tem que ser jovem para trabalhar em home office? Por exemplo, se fosse uma pessoa com mais experiência, talvez não se enquadrasse tanto no perfil da empresa dele, né? Talvez tenha que estar na mesma faixa etária para as pessoas se entenderem. Como que é, Cláudia? Não, porque lá no caso é uma empresa, só que é na casa deles. É na sala? Onde que é? Na realidade, lá são 2 andares, é um sobrado, né? Sobre uma loja. Então, sobe a escada, tem a recepção e uma sala que é o escritório. E um banheiro individual, né? Que ali a gente divide bem. Então, quando eu quero ir para minha casa mesmo, eu tenho que subir a escada ou para o nosso quarto. A gente consegue dividir. É uma empresa. O que acontece, independente da idade, porque tem muita gente mais velha hoje que está optando por trabalhar em casa, até mesmo porque está trabalhando como consultoria e tal. Tem uma coisa interessante, que no caso da empresa dele tem esse diferencial, que lá ele tem os funcionários, mas a maioria das pessoas que trabalham em casa estão sozinhas. Então, essa pessoa precisa ter o perfil de aguentar a solidão, porque é solitário, é muito solitário. Você vai é igual a educação à distância, né? Tem gente que não suporta estudar, não, tem que estar inserido na sala de aula. Tem que ter. Então porque assim, a integração ela é importante também, né? A pessoa não fica muito excluída também do mercado, do contexto, da dinâmica, a pessoa vai ficar antissocial, tem que tomar cuidado. Por isso que por exemplo, tem empresas que quando a pessoa está ligada a uma empresa, ela trabalha sozinha, solitária, sozinha, é ligada a uma empresa, então de vez em quando ela vai lá na empresa, uma vez por semana, e ela tem os colegas lá. Agora, quando é um consultor ou um autônomo, diferente do Marcelo, que ele tem que participar de feiras, de reuniões, porque senão ele fica isolado do mundo, né? Tem que estar sempre em contato com o cliente. E não é para qualquer um mesmo, a solidão, ela é difícil. Ela é complicada, porque tem gente que gosta de conversar, trocar ideias, né? Contar, nem que se for de alguma coisa durante o que aconteceu à noite, e a pessoa sente falta disso, e é perfil, e começa a ficar triste em casa. Então, se vê que não dá certo, parte para outra. Agora, a gente sabe que às vezes é difícil você coordenar o seu tempo dentro de uma empresa, né? Como que você precisa... Não, eu vou acordar, vou tomar café da manhã. Você precisa ter uma rotina mesmo trabalhando em casa? Rígida, né? Porque senão... Eu acho que você corre mais risco, inclusive, do que quando você está dentro da empresa, Exatamente, porque na empresa você tem um horário para chegar em casa... Não, né? É lógico que você tem um horário a cumprir, tem o cliente que está lá te pressionando, mas é acordar, tomar seu café da manhã, sei lá, quem tem criança, levar as crianças na escola, tal, e aí voltar.
quem não tem, não ficar de pijama o dia todo, porque a tendência, ainda mais agora no frio, já estou em casa mesmo, não vai vir ninguém aqui, eu vou acordar de pijama, eu vou ficar de pijama. Daqui a pouco o cliente está lá na sua porta. Não, e nem isso, mas é uma coisa tão assim que você começa a ficar desanimada, fala, nossa, porque a aparência, mesmo que é só para você, isso conta, né? Então vá, toma o seu banho, coloca uma roupa legal. Eu sempre falo assim para as pessoas, vai que tá pegando fogo lá no prédio, você tem que sair correndo para sair de pijama. Então, fique pronto, né? E aí, se chega alguém, você vai ter como atender. E ainda assim, mesmo sendo na sua casa o escritório, trazer uma postura profissional, né, para a pessoa. Imagina, você tá lá, aí tá a mesa exposta, tá você de pijama ainda, é meio estranho, né? E essa... Isso pode comprometer a credibilidade do seu trabalho. Claro, não pode ser bagunçado, e até mesmo as pessoas que moram junto com você. E o horário de terminar também, porque na empresa você, das 5, 6 horas, dependendo da empresa, você vai embora, e na casa não tem fim, você acaba misturando a vida pessoal com a vida profissional, e aquilo embaralha a sua cabeça e não faz bem. Você colocar disciplina também nas pessoas da família, porque assim, por exemplo, mais quem tem criança, quem tem adolescente em casa. Tinha um caso, por exemplo, que era uma mulher que trabalhava e o filho batia na porta, falava, eu quero lanche, 3 horas da tarde. Não, vai fazer seu lanche, você tem 14 anos, né? Então, assim, é colocar disciplina. Não estou aqui sem fazer nada, eu estou trabalhando. Então, as pessoas precisam entender isso. Mas para as pessoas entenderem isso, a própria pessoa precisa entender. Ela precisa se aceitar que ela está no home office, igual falou do preconceito. Às vezes o preconceito é da própria pessoa. Estou em casa, será que as pessoas estão achando que eu não estou fazendo nada? O preconceito é da própria pessoa. Não, você está trabalhando, você só está trabalhando em casa. Em casa. Tem mais uma pergunta aqui da Camille, de Contagem, Minas Gerais. Ela pergunta que como eu vou marcar uma reunião com clientes se trabalho em casa. Existe uma alternativa que não seja fazer reunião em casa? Isso, se ela não quer fazer em casa, ela pode fazer em algum lugar assim público, né? Ou que seja um pouquinho mais tranquilo, para ela fazer esse primeiro contato com o cliente. E em cidades maiores, tem um negócio que chama coworking, que é o trabalho compartilhado, que são escritórios que você pode marcar por hora. Então, quem são consultores ou empresários que querem esse lugar mais profissionalizado, em cidades maiores já existe isso, já. É só procurar na internet. Tá viciado em trabalho, tem que tomar cuidado, né, Cláudia? Viciado em trabalho, bom. Porque se a pessoa não coloca limite, ela vai trabalhar bastante. Vai ser sugada pelo trabalho. Vai ser sugada, é isso mesmo. Tem que ter limite. Tem que ter. E até, assim, o contrário também acontece. Às vezes de ficar enrolando, de não trabalhar. Tem gente que faz também, eu vou optar por trabalhar em casa porque eu quero trabalhar menos. Não vai trabalhar. Assim como eu vou ser meu próprio patrão para trabalhar menos. Não vai trabalhar mais. E em casa também vai trabalhar mais, porque você vai trabalhar sozinho. E também é doce ilusão que você vai poder fazer o que você quer, acordar a hora que você quer, senão você também não vai dar conta do trabalho, porque tem a quantidade de trabalho que você tem que fazer. As pessoas acabam sabendo da tua rotina, às vezes pessoas estranhas, tem que tomar cuidado. Por isso que realmente a pessoa tem que pensar muito, não é para qualquer um. E tem outros trabalhos também, não só do escritório, tem o pessoal que faz doce em casa. Então, assim, tem várias coisas que dá para fazer em casa. E na hora que vai melhorando, ou que vai vendo que não dá mais, aí vai para um lugar fora. Você tem alguém que quer sair de uma empresa, montar o home office, ou alguém que montou o home office e agora, nossa, não era bem isso que eu imaginava. Pode se reposicionar, a pessoa tem que ter coragem para voltar atrás, tem que retomar, né? Claro, aquilo, se você percebeu que não deu certo, reveja a sua vida, vê o que não deu certo e bola para frente. Né? Porque essa é a dinâmica do mercado, né? A dinâmica do mercado. Pode ser que não dê certo por vários motivos, porque você não se adapta à questão de ter a família em casa e não dá certo. Pode ser que você não se adapte à questão do empreendedorismo, porque você precisa achar os seus clientes. Pode ser que você não se adapte com a solidão. O mundo já é tão solitário, né? Você vai trabalhar sozinho. Porque você não tem parceiro, né? Independente dos estúdios, né? Os estúdios são diferentes. Mas não tem aquele parceiro para trocar
bola para frente, vai voltar para o mercado de trabalho. Aí é uma outra história, né? É o caso de vocês que trabalham muito fora, né? Vocês trabalham muito fora, dá certo por causa disso, mas realmente um tipo de trabalho que seria dentro do escritório, até por causa da questão da intimidade, da casa, muita gente ali, você não sabe quem que é, até por segurança. E o que ele falou é isso mesmo, é questão da economia. Você vai começar a trabalhar, vou abrir um negócio, vou trabalhar por conta. E é econômico, né, você trabalhar em casa. Mas a tendência, acho que o sonho de todo mundo é realmente ter um local só dele, uma coisa que você vai ter profissionalizar a empresa, né? Profissionalizar. Só fazer. Agora, você perguntou também aquela coisa do sair da empresa para ir para o home office. Aí, você quis dizer como? Assim, largar um emprego? Largar um emprego fixo e... Aí tem que pensar muito mesmo, que é você largar o emprego para virar empreendedor, aí você tem que ver se você tem o perfil, aí é muito mais... É todo um processo, né? muito mais complicado. Que dá outra pauta. Nossa, total. A Cláudia volta aqui para conversar com a gente ainda sobre esse tema. Marcelo, muito obrigada por topar participar aqui com a gente do Conexão, que você se dê bem nos seus negócios, na sua família, viu? Eu que agradeço. Um abraço para a Carol também, que recebeu a nossa equipe com muito carinho. Ok, obrigado. E a Cláudia, que já é nossa parceira aqui do Conexão, muito obrigada, viu, Obrigada Cláudia, a você. Obrigada.